Imagina só medir a pressão arterial sem precisar daquele aperto no braço, só olhando para uma webcam. Parece coisa de ficção científica, né? Pois então, essa tecnologia não só existe como já está sendo desenvolvida. Então, vamos mergulhar nisso. Nosso papo de hoje vai começar com um problema que todo mundo conhece, passar por uma solução super inovadora e terminar com um gostinho do que o futuro nos reserva. Para começar, vamos falar daquela tecnologia que a gente já está mais do que acostumado e entender por que talvez esteja na hora de uma atualização. Quem nunca, né? Sentiu aquele aperto desconfortável no braço que vai inflando, inflando. É uma experiência que quase todo mundo já teve na vida na hora de medir a pressão. E olha, esse desconforto é só a ponta do iceberg. Esses aparelhos tradicionais, por mais que funcionem, têm lá suas limitações. Eles precisam de contato físico, dão só uma foto do momento, uma leitura pontual e por isso não são nada práticos para quem precisa de um monitoramento constante, o que é super importante para várias condições de saúde. Agora, é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. Como a gente pode deixar de lado o medidor de braço usando só luz e uma câmera simples? A tecnologia por trás disso tem um nome meio complicado, fotopletismografia remota, ou RPPG. Mas, calma, a ideia é bem simples. Basicamente, é uma técnica que usa uma câmera para detectar mudanças minúsculas na cor da nossa pele que são invisíveis a olho nu, mas que acontecem toda vez que o coração bombeia sangue. É literalmente o nosso pulso se tornando visível para uma máquina. Para entender melhor, é só pensar nos sensores de batimento cardíaco dos relógios inteligentes, os smartwatches. Eles usam uma luzinha verde e precisam estar em contato com a pele, certo? Isso é o PPG. A versão com a câmera, o RPPG, faz exatamente a mesma coisa, medir as mudanças no volume de sangue, só que de longe, sem contato nenhum, usando só a luz que já está no ambiente. É uma baita evolução da mesma ideia. Tá, mas como que os pesquisadores conseguiram transformar esses dados de um vídeo simples em uma leitura precisa da pressão arterial? A resposta, claro, está na inteligência artificial, em um sistema de 3 fases bem inteligente. Funciona assim. Primeiro, uma IA assiste ao vídeo do rosto e extrai aquele sinal de pulso bruto. Depois, uma segunda IA entra em cena para fazer uma limpeza nesse sinal, tirando todos os ruídos para que ele fique o mais parecido possível com o de um sensor médico de verdade. E, por fim, uma terceira IA pega esse sinal limpinho e faz a estimativa da pressão arterial. Esse esquema aqui mostra o processo todo de forma bem clara. A gente começa com o vídeo de uma pessoa lá na esquerda. Esse vídeo entra nessas redes de inteligência artificial que, como a gente viu, primeiro extraem o sinal do pulso, depois limpam tudo e, no final, uma última rede neural analisa esse sinal tratado para dar os números da pressão sistólica e diastólica. É uma jornada completa, dos pixels do vídeo até a pressão arterial. Mas por que precisa de tantas etapas assim? É porque o maior desafio técnico aqui é que o sinal que vem de um vídeo é extremamente ruidoso. É como tentar ouvir um sussurro no meio de um estádio de futebol lotado. Esse gráfico aqui deixa o problema bem claro. A linha laranja é o sinal que veio direto do vídeo. Repara como ela é toda bagunçada e instável. Já a linha azul é o sinal verdadeiro, que foi pego por um sensor de contato. A diferença é gritante, né? E agora, olha só que incrível o poder da inteligência artificial. A linha verde é o sinal do vídeo depois de passar pela IA de limpeza. Veja como ela fica quase idêntica à linha azul, do sensor real. A IA conseguiu isolar o sussurro no meio da multidão. Impressionante. Ok, a teoria é linda, o gráfico é promissor. Mas e na vida real? Como é que esse sistema se saiu num teste com pessoas de verdade? Vamos aos resultados. Para a pressão sistólica, que é aquele número mais alto da medição, o sistema teve um erro médio de 9,2 milímetros de mercúrio. Isso quando comparado com um aparelho médico padrão. Agora, para a pressão diastólica, o número mais baixo, o resultado foi um pouquinho melhor ainda, um erro médio de só 8,6 milímetros de mercúrio. Esses números mostram que a IA chegou bem perto das medições que a gente já confia. E esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar bem os resultados de 25 pessoas que participaram do teste. As barras laranjas são as previsões da IA e as azuis são as medições reais do aparelho médico. Dá para ver que, na maioria das vezes, elas estão bem coladinhas uma na outra. Isso mostra que o sistema é consistente. A conclusão dos próprios pesquisadores de estudo. Eles afirmaram que os resultados confirmaram a confiabilidade e a precisão do sistema e que ele foi até melhor que um método que eles tinham testado antes.
Certo, os números são promissores. Mas vamos pensar um pouco além. Qual é o potencial que uma tecnologia como essa tem para o futuro da nossa saúde? As possibilidades são enormes. Pensa só. Monitorar a saúde de pessoas idosas em casa, de forma discreta, sem incomodar. Ou medir os sinais vitais de crianças, ou até de pacientes com alguma dificuldade cognitiva, sem nem precisar tocar neles. Isso abre a porta para um acompanhamento de saúde de longo prazo, contínuo e o melhor de tudo, sem nenhum desconforto. Mas claro, vamos com calma. É importante ter uma visão equilibrada. Essa tecnologia ainda não é um aparelho médico certificado. Os testes foram todos feitos num ambiente super controlado de laboratório. Ainda falta muita pesquisa para saber se funciona bem, com diferentes tons de pele, com mais ou menos luz e principalmente com as pessoas se mexendo. E tudo isso leva a gente a uma pergunta final para ficar pensando. Será que num futuro não tão distante, parte da nossa consulta médica vai ser feita simplesmente através da webcam do computador? A tecnologia está mostrando que esse futuro pode estar bem mais perto do que a gente imagina.